hoje já está aqui nos nossos estúdios a psicanalista, psicóloga Josiane Ferreira. Vamos estar falando hoje sobre o tema, gente. Olha, um tema muito importante, esquizofrenia. Como eu já vinha falando no decorrer da semana, e ela vai estar explicando o que é. Eu vou falar brevemente. A esquizofrenia é uma doença mental crônica que se manifesta na adolescência ou no início da idade adulta. Sua frequência na população, em geral, é da ordem de 1 a cada 100 pessoas, havendo cerca de 40 casos novos a cada 100 mil habitantes por ano. No Brasil, estima-se que há cerca de 1,6 milhões de esquizofrênicos. A Josi vai contar se essa história que eu estou contando é verdade ou não. A cada ano, cerca de 50 mil pessoas manifestam a doença pela primeira vez. Ela atinge em igual proporção de homens, mulheres, em geral, que inicia-se, gente, mais cedo ao homem, por volta de 20 e 25 anos de idade. E na mulher, por volta dos 25, 30 anos. Então, portanto, a esquizofrenia, né, Josi? Olha, é esse termo que designa um conjunto de psicoses endógenas, cujos sintomas fundamentais apontam a existência de uma dissociação da ação do pensamento. Expressa também da sintomatologia variada, gente, como delírios, isso a Josi vai estar falando, alucinações e entre outros, né, Josi? Boa tarde, Josi, Oi, tudo bem? Érica, boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite, pela oportunidade, viu, Érica, de falar. Saudade que eu já estava sobre... de você aqui nos estúdios, eu né? Eu também, viu? Já estava esperando fazer certinho a grade da programação para estar enquadrando você novamente. E os nossos ouvintes, deixa eu falar, fez 1 ano de Galera da Azul, no dia 9, todo mundo sentiu falta dos dos entrevistados, que no caso era você, tem também o cardiologista, que deu um tempinho, né, que eu esperei o comecinho do ano pra gente ver como que ia ficar o quadro, né, e o pessoal sentiu muita falta. Por isso que eu falo pra vocês, às vezes eles não participam, Josi, mas é porque eles ficam prestando atenção. E todos que falaram comigo ao vivo, eu perguntei do que eles estavam gostando mais do programa, o que eles queriam que mudasse. Eles todos, unânime, todos falaram: adoramos as entrevistas. Olha que maravilha, né? Ai, que Diz que a parte legal do programa é as entrevistas, depois tem um dica do dia a dia, tem um conjunto. Então você está voltando, eles estão todos felizes. Ai, obrigada, Érica, e parabéns pelo seu programa. Obrigada. Mais um ano, que seja um ano de sucesso, um ano bom, né? Verdade. Meus parabéns. Obrigada. E é isso aí, né, Josi? Hoje a gente vai falando sobre esse assunto forte, que é a esquizofrenia, né? Exatamente. O porquê disso, né? Então, a esquizofrenia pra gente, né, na nossa área, é um grande, assim, mistério ainda, sabe? A ciência, ela tá caminhando ainda para entender por que que uma pessoa, ela se torna esquizofrênica. O que a gente tem de dado mais atual, que a esquizofrenia tem a ver uma quantidade com a genética, e uma quantidade com o ambiente. Quem tem na família alguém que é esquizofrênico, funciona assim: uma pessoa esquizofrênica geralmente tem alguém na família. Não necessariamente filhos de pais esquizofrênicos serão, mas tem uma relação com a família e tem a questão genética e o ambiente. A esquizofrenia, como você bem disse, é um quadro de saúde mental. Antigamente não era visto como um problema de saúde mental, era visto como uma pessoa que estava tendo endemoniada. Não, ela achava que eram coisas espirituais. Muito antigamente. Muito antigamente era visto como uma coisa espiritual, porque a pessoa não falava nada com nada, porque há realmente uma confusão de pensamento, aí a pessoa não tem uma fala coerente, não tem um raciocínio lógico. E daí, antigamente, não se entendia muito sobre a vida mental, achava que isso eram espíritos, essas pessoas eram marginalizadas, postas de lado. Em algumas situações, algumas culturas até matavam as pessoas, achando que elas eram portadoras de alguma maldição. Era muito sério. A ciência foi evoluindo, graças a Deus, isso nós temos que agradecer sempre, né? A inovação da ciência, né? Novos medicamentos, a evolução da psicologia, da psicanálise para compreender. E hoje a gente vê que a esquizofrenia é um problema de saúde mental, né? É um problema onde a pessoa fica muito comprometida na mente dela. O que que acontece? Ela tem uma dissociação da mente e do sentimento. Tanto que a palavra esquizofrenia, esquizo tem a ver com cindido, separado, e frenia, mente. É uma cisão na mente onde a pessoa ela não consegue reconhecer os próprios sentimentos. Ela não consegue ter uma clareza se o que ela está sentindo é dela,
se o que ela está sentindo é de uma outra pessoa. Por exemplo, ela pensa em alguma coisa, ela acha que alguém está falando aquilo para ela. Por isso que a gente vê no quadro que as pessoas ouvem vozes. Uhum. Elas falam, alguém está falando comigo, você ouviu? A mente dela, ela que está produzindo aquela voz, mas ela acha que é fora. Ela tem uma certeza. Nem é, ela tem uma convicção. Até quem está Perseguição, perto da pessoa fala, nossa, acho que ela ouviu mesmo, eu que não ouvi, né? Olha lá na porque rua, ela me fala muito chamaram. certa, né? Ela fala com aquela Fala com a certeza. Então a convicção. pessoa fala, realmente, então eu devo estar errado. Eu que devo estar errado. Quem convive fica em dúvida. E o legal desse tema, Josi, é que a novela está sendo reprisada, né? A novela da tarde, Caminho das Índias, por volta, começa à tarde, 5 horas da tarde, que é 4h30, não sei, mais ou menos. E eu assisti no começo, a primeira vez que passou, o Tarso, né? Que é o esquizofrênico. Então, só que o caso dele que a gente fala, tem que tomar muito cuidado, por isso que eu quis trazer esse tema aqui pra gente hoje, porque tem muitas mães, que igual aquela mulher da novela, ela não aceita que o filho dela tem problema. Tanto que ela Isso. não deixa o filho ser cuidado por um psiquiatra, que ela acha que é médico de louco. Ela não enxerga. Então, se a família enxergar primeiro, a doença acaba sendo tratada, Né? porque na verdade cura não tem, né? O esquizofrênico, o pessoal fala, né? Na verdade, é uma doença crônica, mas ela tem como ser equilibrada. Com medicação, com terapia, e a pessoa pode ter uma vida normal, dependendo do grau, pode ter filhos, pode. Tem jovens que começam muito cedo com isso. Porque eu conheço no caso, um vizinho meu, ele chegou a casar, teve 3 filhas, infelizmente o casamento não foi para frente. Porque ele era esquizofrênico mesmo, dava essas alucinações. Ele chegou a fazer na época, rasgar o pagamento dele inteirinho, Josi. Tem umas coisas assim que acontecem, né? E a família acaba não conseguindo mais lidar com a situação. Então, por isso que eu falo, primeira coisa, ajuda é a família, né? A família abraçar, levar no médico. Por isso que você, nossos ouvintes que estão nos ouvindo agora, se você está passando algum caso, você está se sentindo que não está legal, está com algum irmão, ou próprio filho, né? Você, achando que está com depressão, às vezes não é só uma depressão, né? Isso que eu ia estar falando, porque muita gente confunde também, né? Confunde a depressão, o toque, o pânico, porque na esquizofrenia ela pode vir em comorbidade e pode ter alguns sintomas parecidos com o pânico. Apresenta, na verdade, os sintomas, só que junto com outros, que daí caracteriza a esquizofrenia. Por isso que não fica sendo um pânico, uma depressão. Porque daí tem outras características que entram no quadro da esquizofrenia. Uma característica muito importante é a alucinação, ouvir vozes, não ter uma diferenciação dele da pessoa. Por exemplo, está assistindo a TV, acha que aquilo que a pessoa está falando é diretamente para ele. E a pessoa fala, não, eu tenho certeza, ele está mandando um recado para mim. Uma característica importantíssima também da esquizofrenia, que aparece muito em vários tipos de esquizofrenia, é a paranoia, a persecutoriedade, né? Estão falando mal de mim. Tem tipos a esquizofrenia? Exatamente, tem tipos de esquizofrenia. Tem umas que não são tão paranoides, tem umas que são catatônicas. Eu me lembro até hoje de um estágio que eu fiz no hospital psiquiátrico, quando eu estava na minha formação de psicologia. E me chocou muito uma pessoa parada, estátua mesmo, no meio do hospital. E eu olhava aquilo, né, sem entender, eu falei, mas como que pode? Ela não se mexe. Você pode fazer o que quiser com a pessoa, ela não se mexe. A esquizofrenia catatônica, há um congestionamento de emoção sem compreensão e um turbilhão de pensamento. A pessoa entra num ponto que ela realmente paralisa. E essa pessoa estava lá naquele hospital e antigamente os hospitais recebiam muitos esquizofrênicos. Isso é uma coisa importante também. Tanto que a psicologia tem a luta antimanicomial, que é fazer com que os esquizofrênicos sejam tratados em casa. Mas quantos hospitais que eu já fui, quantos contatos que eu já tive, quantas pessoas que eu conheço e que passaram pelos hospitais psiquiátricos e viveram lá uma realidade muito difícil, porque eles vivem num mundo diferente.
eles tiram a roupa, né? Tem Ficam muito agressivos isso. também, tem casos, Josi, Olha, ou não? no surto pode ficar, Pode mas a ficar. esquizofrenia não é uma característica de agressividade, Certo. né? Porque o quadro da esquizofrenia tem esses componentes que a gente estava conversando. A pessoa pode ter o surto da esquizofrenia, que é um agravamento de todos esses sintomas, e daí ela descompensa e pode ficar agressiva. É muito comum o esquizofrênico em surto tirar a roupa, falar assim coisas que a gente não entende, né? Um discurso sem muita compreensão, embora eles queiram dizer algo naquele discurso. E eles têm muita mania também de grandeza, eles se colocam no lugar de figuras importantes. Pessoas que falavam que era a Rainha Elizabeth, Olha pessoas só. negras que falavam que eram brancas, tem uma confusão, tem uma despersonalização, tem uma autoimagem confusa. A pessoa, é como se a gente pensar na esquizofrenia, a pessoa ela não está habitando dentro do corpo dela, ela Certo. não tem uma familiaridade com o corpo dela e nem com a emoção dela, tudo é muito estranho. Então tudo que ela pensa, tudo que ela sente soa como algo vindo de fora. E ela pensa alguma coisa ruim, aquilo fica persecutório para ela quer sair correndo daquele pensamento, e isso se transforma em vozes muitas vezes. Então, antigamente, que nem eu estava falando, né, os hospitais recebiam esses casos porque a família não sabia o que fazer, porque a pessoa ficava descompensada, e daí eles colocavam no hospital psiquiátrico. Hoje, a luta é que essas pessoas sejam tratadas, mesmo porque antigamente a medicação não era tão boa como hoje. Antigamente, quem não conhece o Aldol, por exemplo, e outros tantos medicamentos, né, que os efeitos extrapiramidais, que são os efeitos colaterais do remédio, é uma paralisação no corpo. A pessoa começa a andar meio efeito robô, começa a ter a fala devagar, que é o efeito colateral da medicação. Hoje, os medicamentos eles são muito bons e a pessoa consegue, através também da terapia, se adaptar. E a família hoje, no trabalho terapêutico, é bem orientada, né? O trabalho de psicologia nesse sentido de orientar a família para lidar com a pessoa. Ô, Josi, e quando existem pessoas que levam a vida normal, só que a vida toda dela, ela é uma pessoa que todo mundo, tipo assim, ela tem tatuagem, é uma pessoa, no caso, ela tem tatuagem, ela é uma pessoa malhada, um exemplo, uma pessoa bonita, uma menina bonita, tatuada, aquele corpão, mas tudo pra ela, todo mundo olha pra ela e tá falando dela. O que vem a ser isso também? Existem pessoas que têm uma personalidade paranoide. personalidade. Não chega a ser uma esquizofrenia. Isso Isso faz parte da personalidade. Dela mesmo. A paranoia, que é algo que também está fora de ordem para ela, porque não é todo mundo que tá alguma coisa porque também tem pra melhorar, né? Exatamente, porque ela tem essa paranoia que atrapalha a vida dela e realmente ela precisa de ajuda para integrar isso nela. Agora, casos assim, por exemplo, podem evoluir, que nem você bem disse ali no início do programa, tem uma idade onde pode aparecer a esquizofrenia. De repente a pessoa está levando uma vida normal, tem alguns sintomas, né, algum indício de paranoia, né, de achar que todo mundo está falando dele, né, achar que sempre estão armando alguma coisa contra. Qualquer coisa que acontece no mundo, ele acha que ele tem a ver com aquilo, né? Qualquer acidente que acontece no mundo, a pessoa acha que ela de alguma forma tem a ver como culpada naquele acidente. Sabe esses acidentes de grande porte? A pessoa faz uma relação porque ela fica misturada com o outro. Se ela tem uma personalidade mais paranoide, pode evoluir para uma esquizofrenia, dependendo a história de vida dela. Então, tem que cuidar. Aos 15 anos, é uma idade muito preocupante para desencadear a esquizofrenia. E um dado importante que a ciência está também observando muito isso, é o uso da maconha nessa idade. O uso da maconha pode trazer algum tipo de descompensação na função dos nossos neurotransmissores, e nessa hora onde a mente do adolescente, o cérebro dele, né, está passando por uma mudança biológica, essa intervenção pode fazer mudança nos neurotransmissores e acionar
algum tipo de problema nessa ordem da esquizofrenia. É muito sério o uso da maconha nessa idade, dos 15 aos 18, é muito perigoso. Há casos de esquizofrenia desencadeados pelo uso da maconha. A pessoa ela já tinha uma pré-determinação para ter uma esquizofrenia. A maconha ela pode desencadear, algumas drogas podem desencadear, algum trauma pode desencadear a esquizofrenia na vida da pessoa, alguma situação assim de muita aflição. E uma coisa que eu não queria deixar de falar, Érica, que a esquizofrenia tem uma relação com a história de vida, como todas as psicopatologias têm a ver com a nossa história de vida. Mas a esquizofrenia tem uma relação com a nossa vida de muito pequenininha, quando a gente nasce e os primeiros dias e primeiros meses de vida. Como foi a relação de cuidado da mãe com o bebê naquele momento, que é onde o cérebro também está formando, os neurotransmissores também daquela fase, eles estão se organizando, algum tipo de trauma, situação mal feita, de mau atendimento da criança, de não ter tido um suporte adequado, de não ter carregado no colo de uma forma adequada. Carregar uma criança no colo é super importante, carregar acolhendo, segurando, para ela, exatamente, para ela ter uma noção de corpo, ajuda ela a sentir que ela habita o corpo dela e ela tem uma integração com ela. Esse comecinho de vida para os pais e para as mães, é tomar muito cuidado. Esse comecinho de vida é um momento muito delicado, onde originam-se as psicoses, porque a esquizofrenia ela é uma psicose, um grau máximo de uma psicose. Todas as psicoses, se chega um psicótico no consultório, a gente pode fazer o caminho de volta. Teve problema no comecinho de vida, nesse cuidado. A mãe pode ter abandonado e não cuidado direito, essa criança ficou num vazio muito grande, sem ter nenhum adulto numa hora que ela precisava, né? O bebê, quando vem ao mundo, ele precisa sentir muita segurança, que ele não tem recurso nenhum para sentir seguro, né? Verdade, né? E a nossa dica é essa, você aí, então, que não sabe às vezes como tratar, ouviu várias dicas aqui da Josi, fora desde o bebê, que o bebê precisa se sentir seguro, é uma coisa também que as pessoas não sabem, que pode também acontecer mais pra frente da esquizofrenia. Exatamente. Quando é mal cuidado ali, já tem uma tendência genética, há uma grande probabilidade de desenvolver no futuro a esquizofrenia. E vindo a acontecer, Érica, eu acho que nós não estamos livres, né, dessas patologias e nem os nossos familiares. A gente tem que reconhecer que alguma coisa está estranha, que está diferente, né? Se vê que a pessoa está com um comportamento estranho, já procurar ajuda, porque pode evoluir, piorar o quadro. Quanto mais tarde procurar ajuda, mais difícil é o tratamento. Os 5 primeiros anos, quando está se fazendo o quadro, os 5 primeiros anos são os anos mais adequados para a gente ter para voltar, né, no estado mais normal da pessoa. Então, tanto a pessoa que começa a sentir algum desconforto, deve procurar. E o familiar é que o esquizofrênico, na verdade, ele custa procurar, né? Porque para ele, tudo que ele está sentindo não tem nada de errado. Quem está errado são os outros. E geralmente quem vai perceber isso é o familiar. Então, quem percebe que o familiar está com um comportamento estranho, incentive a procurar o terapeuta, incentive a procurar o psiquiatra. Porque esse conjunto de tratamento, medicação e terapia é o que vai ajudar. Pode ser que a pessoa fique sempre medicada, mas a gente tem que pensar, não tem problema, desde que ela fique num equilíbrio. Porque ter essas alucinações é perturbador, não é, Érica? Com certeza. Nossa, e a pessoa não vive, o familiar não vive, ninguém vive, né? E a pessoa ela fica também limitada nos relacionamentos sociais, no trabalho. Ela se exclui de tudo. E ela fica mais em casa. Aliás, o esquizofrênico, quem convive, vê que assim, ele fica muito limitado no ambiente de casa. Então, os pais e os familiares têm que compreender e sempre entender que o que ele está dizendo tem algum sofrimento por trás. Por isso que tem que procurar ajuda. E os familiares irem para o atendimento também. O terapeuta vai chamar os familiares para conversar, né? Então, a esquizofrenia é isso, um problema de saúde muito sério, com esses sintomas, né, com essa causa, e a família tem que realmente estar disposta a ajudar. Hoje em dia a medicação é excelente e a gente pode confiar nos profissionais e procurar esse atendimento, Érica, para ter uma vida mais equilibrada, né? Exatamente. Ô, Josi, obrigada mais uma vez, Josi, pela entrevista. Daqui 15 dias você volta? Volto sim. Maravilha. Então, precisando de você, é só procurar na página que você fez no Facebook, né? Fiz, Josiane, psicanalista psicóloga. Maior prazer, a gente conversa por lá. Então, tá bom, te aguardo aqui 15 dias, daí a gente vai falando
ver o tema que a gente vai falar no próximo, daqui 15 dias, tá bom, minha Obrigada, querida? Érica. Um beijão. Outro pra você. É